porque quando eu entrevistei o Flávio aqui, me deixou claro que é o que o Kim falou, ele tinha a bênção assim, o Eduardo queria uma coisa, a Michelle quer outra, mas aí chegou o Bolsonaro e falou, não, é você, eles fizeram um acordo lá e todo mundo meio que baixou a cabeça a contragosto. É isso mesmo que você sente? Exato. E tem mais uma questão que, obviamente, quando a gente tá falando de Jair Bolsonaro, no momento a gente tá ouvindo de terceiros, porque o Jair tá incomunicável. E só colocar mais uma questão. Final do ano passado, o Kassab esteve aqui e deixou muito claro que o preferido dele era o Tarcísio, né? Exato, mas pelo menos o que eu escutei de terceiros, como eu tô falando, né, Tá. é que o Bolsonaro em si também ficou muito irritado com essa situação envolvendo o Vorcaro. Ah, é? Que ele reagiu mal a isso, porque, de fato, ele fez uma escolha, isso sai... E ele não, você acha que ele não sabia também? Provavelmente não, né, Madá? Assim, Você acha, Madá? Tem aí um ruído de difícil. comunicação que a gente não tem como apurar no momento. A gente não tem Você como vê, perguntar pra ele, né? e também tiraram o celular do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é uma mudança tecnológica. A família Bolsonaro continuou fazendo o que sempre fez a vida toda. E outros políticos também, de esquerda, de centro, Ciro Nogueira. Só que agora fica tudo registrado no celular. Então a gente não sabe o que acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2021, fez um tweet sobre um tal de Daniel que promovia festas com os poderosos. Você leu isso aí, né? Promovia festas com os poderosos e depois gravava tudo para chantagear as pessoas que estavam no poder. Isso em 21, tá? É um negócio longo, que aí ele fala de Cuba, não sei o quê, mas o negócio é que ele falava Daniel e as festas. O outro, que era sobre o Vorcaro mesmo, é quando em 24... 2 funcionários da Caixa Econômica Federal impediram o governo Lula de absorver o banco do Vorcaro. A Caixa ia comprar. 2 funcionários deram parecer contrário, porque tinha muita operação suspeita, funcionários de carreira, tá? Sabe o que aconteceu? O Lula demitiu os 2. O governo do Lula demitiu os 2 funcionários. Nossa. Em 24. E aí o Bolsonaro postou sobre isso. E, inclusive, nas primeiras escutas do Vorcaro, que é a escuta dele com a moça lá, a história da Peleleca, é que depois do Peleleca ninguém lembra mais nada, né? Mas ali no meio tem ele reclamando que o Bolsonaro falou tinha atrapalhado muito ele. Então, assim, pode ter mudado de ideia, pode. Pode não saber. Nós não, na verdade, nós não temos como saber em que pé ficou esse negócio. Vocês Voltou acham que atrás, não sabia, não sei. o Intercept tinha ameaçado de soltar as coisas do Eduardo. Já soltou ou não? Então, cada um vai ter a sua opinião sobre essa coisa do veículo jornalístico ficar Ameaçando, Enfim, a questão é que não... Na tua opinião, o que você acha? Eu acho que não vai surpreender ninguém se mais ligações entre o Flávio e o Vorcaro vierem à tona. Eu acho que isso é uma coisa que está até um pouco consolidada, porque o próprio Flávio falou numa entrevista que podem surgir vídeos, que eu entendi da fala dele, que eram vídeos que ele mandou pro Vorcaro da produção do filme. Então, tinha uma conversa ali, tinha um fluxo de conversa ali intenso. E você pega as primeiras vezes que o Flávio falou sobre isso, ele omitiu isso completamente. Total. Ele falava como se o Vorcaro fosse um desconhecido dele, o que não era o caso. E assim, aí, eu acho que teve uma ideia muito boa do pessoal do Intercept, mas foi muito arriscada, que foi acharem o Flávio Bolsonaro numa coletiva lá na STF, e o repórter deles, que é o Thales Alcântara, ele perguntou, só que isso é arriscado por quê? Ele pergunta pro Flávio, se o Flávio responde sim, eu conversava com o Vorcaro na frente de todos os jornalistas, eles perdem o furo. Só que ele negou, e aí pronto, tipo assim, eles tinham ali o Flávio negando horas antes deles publicarem a reportagem, mostrando que ele não tá falando a verdade. Tanto que ele teve que voltar atrás. Então, nesse ponto aí, foi muito inteligente o que eles fizeram de mostrar que a contradição ali ficou muito nítida, né? Então, você viu ali o bolsonarismo meio em parafuso nas horas ali, tentando entender o que estava acontecendo. Tanto que a reação do Zema veio muito nesse momento em que, cara, tipo assim, tava muito ruim e até eles tentarem construir uma narrativa, que aí vai ter gente que vai se convencer, vai ter gente que não vai, mas era uma narrativa no primeiro momento muito ruim ali também, que não se sustentava. Até a entrevista dele na Globo News no dia seguinte, ainda tinha uma narrativa muito ruim, que ele foi, tipo assim, um pouco devorado pelos jornalistas ali que estavam fazendo o trabalho deles, porque realmente, assim, o que ele falava não tinha base nos fatos. E aí, só depois que ele meio que tentou ali repetir algo à exaustão pra base, mas ficou só na base. Então, mas não combinaram o discurso, porque ele fala que foi pro filme e tem muita gente falando que não foi pro filme, né? E aí? A produtora nega, né? A produtora nega. Tem mais gente que nega. Não, o Eduardo também. Não, quem é que nega? O Paulo, o Figueiredo? Tem mais gente que nega. Não, Eduardo, Pink Cérebro, eles uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Mas qual que é a versão agora deles?
Aliás, eu queria até perguntar um pouquinho qual é a última versão. Qual que porque é a versão? não tem só os 134 milhões. Não? Não. Eu sei que o Eduardo negou que foi pra casa dele, porque estavam falando que foi pra casa mas dele, tem certo? esse dinheiro, tem o dinheiro daquela empresa. Mas é da engraçado que o Prefeitura pessoal de São fala como a gente Paulo. estivesse falando 164 mil, que também é muito dinheiro, mas estamos falando em 164 milhões pro filme. Qualquer filme é muito dinheiro. E só pontuar uma coisa sobre isso, que assim, na nossa vida pessoal, vamos supor que você precisa, sei lá, pedir R$500 emprestado. Pô, o Lene, quando me pede R$1.000, eu já falo, pô, Lene, Já é R$1.000? bastante, Não, né? mas Já assim, Imagina chegar pra mim, o Vilela, você tem 164 milhões? Eu falo, Lene, Não, então, retire-se daqui. mas aí que tá, você que tá assistindo, você vai fazer isso com quem? Com quem você tem uma confiança ali, com quem Exato. você não vai chegar num cara desconhecido e falar, ô, me Nunca. manda aí quinhentão. O Flávio Bolsonaro, ele falava, pô, meu irmão, tamo junto, não sei o quê, às vésperas do Vorcado ser preso. Então. E isso passa um recado muito ruim pra ele, de que ele era próximo do Vorcado, por mais que ele fale que não, porque não era um empresário aleatório que ele tava pedindo... Eu tava pedindo R$5.000, cara. Exato. Então, assim, não se sustenta na lógica mesmo, né? E muita gente andou nesse jatinho do Vorcaro também. O que tem de gente aí que... Era a frente ampla, você já tinha, né? É, Tinha de tudo. rapaz. Você sabe que eu tenho uma oração que eu faço desde o dia que esse homem foi preso. Que é o que? Não, Assim, que não ou tem uma que Deus foto... meta o doido na cabeça de alguém, ou que dê uma falha de computador. Assim, que ninguém alguém dê tem, dê mas que nos dentes. faze tudo. Também eu, acho. Eu entendo. Eu tô torcendo pra isso. Na minha Foto, vídeo, tudo. os vídeos de Trancoso, Você imagina? os vídeos do Vorcaro. Você imagina vão aquelas acabar reuniões com- também do uísque lá em Londres. Imagina que legal ver aquelas imagens do pessoal A tomando reunião uísque. do uísque, não teve uma reunião que foi uma homenagem ao ministro do Supremo? É. E que tinha o badge, ou... Ah, isso eu não sabia. Tinha um Tinha um badgezinho brochinho. em comemoração. Que era pro after, Não, né? que é no after, quem tinha o broche, a garota de programa de luxo estava paga. Cara, Você imagina, eu Mano, queria olha, filmagem de tudo que isso. inveja. Quer dizer, que absurdo Não me desses con- ou, quer caras. dizer, eu não tava lá. Que você também, olha, o Kim e o Vilela, eu achava, Eu nossa, tenho uma. Eu tenho, eles são Kim, importantes, eles são Kim, famosos. A gente não ser convidado pra essa festa, É. a gente não iria. Mas a gente nem Vocês ser não foram citado. convidados pra uma. A gente tá mal, hein? Ai, de gente, amizade vocês aí. são- Eu achava, nossa, o Kim é importante. Nada. Vilela aí tá bombando no Nada. podcast. Trancoso, Loser. nada. 2 losers. não Dinheiro nunca deu pra mim. Oh, nada. Nada, nem uma garrafa de uísque, nem um pacote não, de eu tô. pipoca. Não. Eu Olha, tô olha, falando aí de olha o mais de fundo 100 da milhões. sala dele. Olha o fundo. Tem Vamos falar- negócio de mangá. O cara não tem dinheiro pra passar um reboque. Coloca página de mangá na parede. Pô, primeiro respeita que isso é estilo, tá? Não é. eu não Estilo quero ficar feio, passando estilo zoado, reboco, né? não. Que chama. Tem aqui, ó. Aqui tem One Piece, tem Boku no Hero, entendeu? Olha tem só. Gantz. O senhor respeite. É por isso que você não é convidado pras festas do Vorcaro. Vai chegar com esse papo Vai chegar aí, com o papo de mangá, de acabar a anime. festa. É. Pô, Kim, ajuda aí também, né? Não- Mas, o Kim, agora sei falando lá, sério. às sério. vezes ele convida umas suecas cosplayer lá, É. não sei. Meu. Não fala de blondes. Ó, Kim, sério agora. Claro que deveria se ouvir nos corredores alguma coisa sobre essas festas, mas esses convites eram abertos ou era uma coisa de grupo secreto? Como que funciona isso? Eu tenho uma curiosidade, como são esses porões aí de Brasília? Porque, pô, mesmo que você não participe, você escuta histórias, né, o Kim? Pode falar como, assim, o que você sabe e o que você escuta de história. Não, primeiro uma curiosidade, antes que eu esqueça. A gente, em determinado momento, estava lá na sala cofre da CPMI do INSS, todos os dados de um dos celulares do Vorcaro, um dos principais celulares do Vorcaro, né? Infelizmente, eu não consegui entrar na sala cofre antes que o Supremo mandasse retirar. Por quê? Em parte, eu acho que por causa de investigações, mas o boato forte que corre é de que o Supremo mandou tirar por causa dos vídeos das festas e não por causa de mensagens criminosas. E outra informação que correu bastante nos bastidores também, muito engraçada, é de que, eu não vou revelar aqui o nome, mas que uma parlamentar teria ingressado na sala cofre do Vorcaro e que outros 2 parlamentares teriam em determinado momento reparado que esta parlamentar estava assistindo a várias imagens e vídeos do Vorcaro em si, né? E aí, na saída da sala cofre, esta parlamentar teria comentado: nossa, o do Vorcaro é grande.
Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Deixa eu aproveitar isso. Aumentando o tamanho do Billy Liu do cara. Você imagina as imagens que deve ter então, né? Inclusive, eu queria aproveitar que o Kim deu esse gancho pra mostrar... Enfim, não é novidade porque a gente... Pra mostrar o quê? Não, Ei, calma, calma, Kim. Depois calma. meu filho vai ver isso É, aqui. calma. Que é isso? Calma. Não. Ó, eu queria mostrar, porque o Kim falou desses dados estarem ali esses dados foram extraídos pela Polícia Federal do celular, de um dos celulares do Vorkar, agora eles já acessaram mais celulares, e a gente já publicou no Metrópolis algumas matérias, eu tive acesso a parte desse material, e eu queria mostrar para as pessoas como é. Então, esse software extrai o material e ele separa em pastas. Ó, isso aqui tá no meu celular de jornalista, então não venham, né? Não tirem meu celular de mim, fazendo favor. Tá. Enfim. E aí ele separa por pastas, só que são pastas muito aleatórias, tá vendo? Então tem número 0, 5, 7. Mas não tem nada relacionado com. Não. Não tá separado assim. Não tá organizado. Então, por exemplo, a pasta 7 que eu já abri, eu sei que são as conversas dele com a Marta. Então eu vou abrir aqui, ó. São todas as conversas dele com a Marta. E aí a gente fez no computador, que é mais fácil, óbvio. Mas a gente foi Passa uma inteligência artificial. pesquisando por tópicos e tal. Por palavras. Pra ver o que tinha. Mas é só pra mostrar mesmo que é uma coisa muito... Eu tenho que tomar cuidado com o meu celular, tá, gente? Mas enfim, só pra mostrar mesmo que é uma coisa muito complexa, assim, é super dividido. Tem até o manual da... Mas nessas pastas não tem imagens também, eu tenho aí. Tem imagens, Ah, tá. tem imagens, tem prints. Prints ele dava, inclusive as conversas que, segundo a apuração Tá faltando, da Andresa né? Matais do Metrópolis, são as conversas, e também da Malu Gaspar do Jornal Globo, são as conversas que ele teve com o Alexandre de Moraes na véspera de ser preso. Parte dessas conversas, o que ele fazia? Ele escrevia no bloco de notas, dava um print, e aí ele mandava esse print pro Alexandre de Moraes, supostamente. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Os caras tinham um esquema pra não. Não, ficar- o que você... Desculpa, é inacreditável, tá? Porque isso é muito burro. Isso Por é quê? muito burro. Por quê? É burrice fazer isso? Não, Porque o print porque tá a lá, Polícia o print tá no meu Federal- celular aqui, algumas das mensagens Ah, dele tá. tá aqui, porque ficou salvo. Exatamente. A Polícia Federal não consegue ver a mensagem de visualização única, mas ela consegue ver o print que você deixou no seu bloco de notas com a com o que você usou para foto de visualização única.